O novo vídeo de hoje, meio difícil para homem falar sobre isso, né? Porque meio que muita galera acha que é uma coisa de mulher ou de homem frouxo. Mas enfim, se Jesus ensinou sobre isso, quem sou eu para ir contra isso? Muito bem-vindo, aqui é canal de Peregrino. O mundo tá muito doido esses dias, então esse canal pode ajudar de alguma forma. Espero que te ajude nesse vídeo. Eu vim para falar sobre a necessidade de se disfarçar, imposta pela sociedade, pela vida moderna, pela cultura muitas vezes. Tenho lido esse livro do Augusto Cury, onde que ele analisa a personalidade e a mente brilhante de Cristo. Ele fala: temos uma necessidade quase paranoica de mostrar nossos sucessos e esconder nossas misérias. E isso descreve exatamente a nossa geração. A gente vive numa sociedade onde todo mundo quer parecer estar bem o tempo todo. As pessoas vão escondendo as suas dores e mostram apenas momentos perfeitos. O maior exemplo disso, as redes sociais. Isso fica ainda mais evidente quando a gente tira 1000 fotos e posta uma só que ficou perfeita. Quanto que isso está próximo da realidade? Quase zero. A gente espera o momento ideal do dia, do mês, da semana, do ano para mostrar como que se fosse aquilo, apenas aquele momento do ano inteiro que fosse a única realidade. Mas por trás disso tem choro, tem frustrações, tem os momentos difíceis, queda, luta, etc. E o problema é que ninguém se identifica com a perfeição disfarçada, mas todo mundo começa a perseguir ela. E a gente cai nesse ciclo infinito e miserável por causa das redes sociais hoje em dia. Então meio que a gente tenta esconder os caos para impressionar os outros. Isso não fica só na internet, né, gente? Isso fica também na vida real. Muita gente tem dificuldade de se abrir, de admitir que está fraco, inseguro, com medo, com alguns problemas. Principalmente nós homens. A cultura ensina a gente a necessidade de estar forte, firme, inabalável. E até existe um lado saudável disso, né? De não viver só pelas emoções e voltar para a razão para tomar decisões. Mas ignorar o que você sente cobra um preço. Quanto mais você guarda, mais aquilo cresce no seu coração e pode até te sufocar. E eu vivi isso muito por perto ultimamente. O meu tio faleceu, então, o irmão do meu pai mesmo, e nos primeiros dias eu passei muito tempo com meu pai e ele não conseguiu chorar por perto da gente. Ele sentiu meio que essa necessidade de se manter forte. Mas a dor, a gente sabe que não some, ela se acumula com o passar do tempo. Aí até que chega num momento que explode, não aguenta segurar mais. Então, meu pai caiu nesse problema, nesse erro. E eu caí da mesma forma. Achei que, pô, meu pai tá assim, eu preciso estar assim igual a ele, me manter forte. Tô sentindo tristeza profunda, angústia, querendo viver o luto, mas não, eu tenho que mostrar que tá tudo bem. Meu irmão, dor no coração, tristeza acumulando, até que não consegui mais. Então, meio que nós dois a gente caiu nesse erro. Mas aí quando a gente começou a permitir a gente se sentir, processar a dor, viver aquilo, falar sobre aquilo, sentar e chorar junto, orar junto, foi aí que a gente conseguiu seguir em frente com mais maturidade, processar as nossas emoções. A tristeza não sumiu, mas ela deixou de sufocar a gente, sabe? E outra coisa que mudou minha visão sobre isso foi uma coisa que meu discipulador me falou esses dias. Quanto mais você tenta parecer perfeito, mais disfarçado você se parece, mais artificial você aparenta ser. Isso é real. Doeu na hora, doeu, mas fez sentido depois. Porque quanto mais a gente finge perfeição, mais a gente impede as áreas da nossa vida que seja tratada.
Mas aí quando você decide ser mais sincero, colocar suas falhas na mesa, sabe? Aí começa o processo da transformação. Claro, não é sobre você se expor para qualquer pessoa, mas também não é sobre você se fechar para todo mundo. Existe gente certa para isso, um discipulador no meu caso, um amigo, alguém de confiança. E tem um ponto muito forte nisso. A vulnerabilidade conecta. Então, meu discipulador que contou para mim isso, quando ele começou a falar sobre problemas que eu tenho passado, que ele já passou também, eu comecei a me conectar mais com ele, sentir mais confortável de falar sobre os meus problemas. Então, quanto mais você tenta parecer perfeito, mais distante das pessoas você fica. Não tem jeito. Mas quando você se mostra realmente como um ser humano falho, mas verdadeiro, imperfeito, vivendo o processo, as pessoas começam a se identificar com você. Porque elas estão passando pelas mesmas coisas de alguma forma. Eu vi isso numa reunião de homens na igreja. Um líder que era referência para mim. É um amigo meu, mas também é um líder para mim. Começou a falar sobre um tema interessante para os homens, que é pornografia. E ao invés de só ensinar, ele começou a compartilhar a luta que ele teve no passado. É que ele mudou tudo. Porque naquele momento eu percebi no ambiente a vulnerabilidade dele, abriu um espaço para que outras pessoas também buscassem ajuda, para não se sentir só nesse processo, achar que só eles estavam passando por aquilo. Aí mais gente começou a contar com ele, falou, pô, se o cara passou por algo semelhante, então ele consegue me ajudar, dar mais, abre portas para você realmente se conectar com a pessoa, isso é incrível. E o maior exemplo que a gente não pode deixar de mencionar nesse vídeo é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele declarou que ele é o Filho do Deus vivo. E ele mostrou isso através dos milagres e os sinais que ele fez nessa terra. Curou gente doente, ressuscitou os mortos, fez milagres e maravilhas nessa terra. Além dos ensinamentos incríveis dele. Mas antes dele ir para a cruz, ele já sabia de tudo que ele ia suportar, que ele ia passar de sofrimento naquele processo. Aí ele falou para os melhores amigos dele, para os 3 discípulos mais próximos, mais íntimos dele. Ele fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, por 38. Isso é muito forte, porque na cultura ninguém esperava isso, especialmente na cultura judaica. Para eles, Deus não sofre, não sente dor, não sente esses pensamentos, sentimentos negativos profundos. E esse era o pensamento até dos discípulos dele. Mas aí que é a questão, que Jesus se fez homem de verdade. Então ele não fingiu força o tempo todo, ele viveu como homem genuíno nessa terra. Então o sofrimento que ele passou até chegar na cruz é o mesmo sofrimento que qualquer outro homem, ser humano, passaria se passasse pelo mesmo processo. Sentiria se passasse pelo mesmo processo. E isso quebra completamente o nosso padrão. A gente tenta esconder, mas Jesus, o Filho do Deus vivo, mas também o Filho do homem, mostrou sem medo. A gente tenta parecer forte o tempo todo. Ele mostrou que reconhecer a dor revela força, na verdade. E aqui é algo muito interessante. Hoje, muita gente vive sozinha emocionalmente, sem ninguém para ouvir de verdade. Tem gente que só consegue falar na terapia, porque não tem ninguém próximo que escuta. Tem amizades que parecem profundas, mas na verdade são superficiais, só baseadas em momentos bons, onde ninguém conhece o outro verdadeiramente, com os problemas e os desafios e os erros que estão vivendo, sem conversa real, sem se abrir, sem verdade. Mas Cristo veio mudar isso. Ele nos ensina a viver de uma forma autêntica nessa terra primeiramente. Ele veio libertar nossa mente, ensinar a gente a viver a verdade nessa terra, falar, ouvir também, a ter empatia, a não fingir perfeição, mas viver essa transformação desde já aqui nessa terra. Porque fingir, assim que o Augusto Cury também diz no livro, fingir não. Calma aí, buguei, cadê a frase? Fingir força não te fortalece, só te esconde. Mas quando você traz para a luz,
seus defeitos, você começa a ser tratado, você revela força através da sua vulnerabilidade. Você revela força através da sua coragem de falar sobre o que você sente, em vez de tentar disfarçar os seus sentimentos, emoções e problemas e ser sufocado por eles cada vez mais. Para fechar, frase marcante que eu deixei aqui: a verdadeira maturidade não está em parecer forte, mas em ter coragem de ser verdadeiro. Então, meu amigo, que a gente aprenda com Jesus a ser esse ser autêntico, vulnerável, verdadeiro, que se conecta verdadeiramente com as pessoas, que a gente seja disposto a falar a verdade que a gente está passando quando é necessário, mas também a ouvir o que as pessoas precisam falar, que as pessoas precisam que a gente ouve, e não só o que a gente queira ouvir pelo nosso ego, pelo nosso próprio interesse. Aí que relacionamentos verdadeiros e amizades verdadeiras começam a ser construídas, e aí que a gente começa a viver uma parte desse amor incrível que Jesus ensinou a gente a viver, que ele viveu primeiramente e convida a gente a viver também, da mesma forma. E é isso. Deus te abençoe.